estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O Salmo capítulo 11 mostra-nos o que deve fazer o remanescente quando o poder do mal estiver estabelecido na terra de Emanuel. Já dissemos que os Salmos 11 a 15 nos dão os pensamentos e os sentimentos do remanescente nesse tempo, isto é, em seguida ao estado de coisa de que se tratou nos Salmos 9 e 10, eis os seus traços gerais. O Salmo capítulo 11 apresenta-nos o justo afastamento para longe de si a ideia de poder fraquejar, como se estivesse sem recursos perante a ímpia maldade daqueles que não temem a Deus. Confia-se ao Senhor. No entanto, o ímpio, com toda a sua força, procura a destruição daqueles que são retos de coração. Que fará o justo se faltar todo o recurso humano, todo o terreno sobre o qual a esperança teria podido estabelecer-se? O Senhor é sempre o mesmo, imutável, como sempre. Ele está no palácio da sua santidade. Tem o seu lugar, a terra, lugar que a fé reconhece, por muito arruinado que esteja, e o seu trono está nos céus. Ali, nenhum mal tem acesso, e o seu trono domina para sempre. Mas há mais do que isto. Se o Senhor Deus habita num sossego que não pode perturbar, porque Ele é o Todo-Poderoso, e se está elevado acima de todo mal, nos céus, nem por isso deixa de olhar para a terra. Governa-a porque é da terra, e não da parte celestial da igreja que se trata, como se de resto, em todo o Antigo Testamento, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Que solene e poderosa consolação para aqueles que estão em provação. Os caminhos governamentais de Deus são-nos assim ainda mais revelados. O Senhor prova o justo. A história de Jó, imagem do que acontece a Israel, nola demonstra. Hoje, o estado de coisa que nos rodeia não é, de modo nenhum, uma revelação do governo de Deus. A fé sabe que Deus tem a supremacia e que todas as coisas concorrem no seu conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus não governa imediatamente de modo que o presente estado de coisas possa dar provas do resultado da avaliação que Deus faz do bem e do mal neste mundo. Se fosse assim, não veríamos nenhum mal tolerado? O justo floresceria e prosperaria em todos os seus caminhos? Mas dá-se precisamente o contrário. Durante esse tempo, a Igreja tem a sua parte fora do mundo, tem o lugar da sua habitação lá onde Cristo foi preparar-lhe lugar. Ela sofre com ele, e com ele reinará. Mas quanto aos seus santos, ele prova-os, e quanto aos ímpios, aos malfeitores, que ele aborrece, fará chover sobre eles o julgamento, laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, porque o Senhor Deus, justo, ama a justiça, e a sua face contempla o homem reto de coração. Tal é, pois, para esse tempo, o verdadeiro fundamento da fé, quando o remanescente estiver em provação. Deus vê, prova o justo e executará o seu juízo no tempo conveniente. Mas, embora esteja ali o fundamento geral da confiança e do andamento do homem piedoso, o justo não é insensível ao mal e pode apresentá-lo a Deus, como vamos ver no Salmo seguinte.
No Salmo capítulo 12 temos a seguinte expressão, abrem aspas, salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Fecham aspas, esta é a expressão. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois assim é o ímpio. Os malfeitores não conhecem nem resistência, nem freio à sua vontade. Dizem, quem é o Senhor sobre nós? Mas, porque oprimem os mansos, mesmo por causa disso, o Senhor se levanta. A palavra de Deus, na qual os fiéis tinham posto a sua confiança e que lhes prometia socorro, como testemunho necessário do caráter do Senhor Deus, para o qual eles têm olhado, esta palavra de Deus é pura, 7 vezes purificada. Ela dará infalivelmente o seu prometido fruto. Não há nada nela que seja enganador. O Senhor guardará os pobres da geração dos ímpios e malvados. No entanto, os ímpios têm livre curso, quando os mais vis são exaltados entre os filhos dos homens. No Salmo capítulo 13, o justo é reduzido ao extremo, na medida em que se trata do mal que vem dos homens. Poder-se-ia pensar que Deus o esqueceu inteira e definitivamente? O seu inimigo tem sido exaltado sobre ele e ele tem consultado com a sua alma, tendo tristeza no coração. Mas então clamou, olhou para o Senhor, para ser ouvido, com medo de morrer, por um lado, e também com medo que o seu inimigo pudesse dizer que prevaleceu contra ele. O Senhor ouve. O justo pode regozijar-se da sua libertação e cantar o louvor daquele em cuja misericórdia confiou e que, no fim, atua para com ele benevolente. No Salmo 14, o mal tem atingido o seu apogeu perante Deus. O que é sempre verdade da carne é colocado agora sobre o olhar de Deus. No tempo em que ele vai julgar, os homens erguem-se orgulhosamente contra ele, é verdade, mas é isso o que traz o juízo. O Senhor Deus olha dos céus para ver se há entre os homens alguém que tenha entendimento e que busque a Deus, mas não há ninguém. Há um remanescente em que a graça opera, o Senhor reconhece já como seu povo, versículo 4, e os obreiros da iniquidade, como se comessem pão, não invocam o Senhor. O orgulho e a maldade do homem estão ali no seu pleno desenvolvimento, mas em breve tudo vai mudar. Deus está no meio da geração justa. O pavor abate-se sobre o orgulho que, pouco antes, atirava opróbrio ao aflito, porque ele se confiava ao Senhor, o justo, o aflito. O verso 7 mostra-nos que tudo isto é apresentado de uma maneira antecipada e profética e faz-nos ver onde e como tudo será cumprido. É o desejo do homem piedoso segundo a inteligência da fé. O justo espera a libertação, espera-a de Sião. Note-se, não considerado como estando cativo. Põe-se agora a questão: quem terá parte nas bênçãos deste santo monte, quando o Senhor tiver estabelecido em Sião a sede do seu justo poder? Eis a pergunta. No Salmo capítulo 15, responde a esta questão. Será aquele que anda em sinceridade de coração no caminho da justiça. Note-se aqui que, enquanto os homens piedosos, quando tudo é obscurecido à sua volta, quando a maldade tem inteiramente levado a melhor, quando os fundamentos de toda a esperança terrestre da parte dos homens, mesmo nas coisas que dizem respeito a Deus sobre a terra, são destruídos, e quando a maldade tem tomado o lugar da justiça, elevam os seus olhares ao alto e veem
o trono imutável no céu e todas as coisas no céu e na terra postas, juntamente em relação, o alvo que eles têm em vista é o Senhor no templo da sua santidade e a libertação vinda de Sião. É, com efeito, assim que as coisas se cumprirão. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 66, versículo 6. O trono imutável no céu estabelecerá em poder o trono há longo tempo vazio sobre a terra. O Senhor estará no seu trono, mas reinará na pessoa de Cristo em Sião. É uma libertação judaica no seu caráter e segundo as justas esperanças dos judeus. Devemos fazer aqui uma observação geral e importante. É que o remanescente goza plenamente do sentimento da sua relação com o Senhor, seja qual for a provação, seja qual for a condição do remanescente, seja qual for a maldade do povo ou a opressão das nações, a fé do remanescente olha para a sua relação com o Senhor. É por isso que também o Senhor é visto como estando no seu templo, embora de momento não haja ainda nenhuma manifestação do seu poder. O remanescente, por conseguinte, não é considerado como inteiramente expulso do país, nem o poder do anticristo como manifestado. Quando o anticristo estabelecer o seu poder, haverá revolta aberta e os fiéis serão obrigados a fugir. Mas o ímpio e os gentios, como tais considerados no país, estão bem à vista, e nós apreendemos claramente pelo Salmo capítulo 11 que a expressão os ímpios designa aqui um caráter e não uma pessoa. É por isso que encontramos o plural por toda parte, exceto no versículo 5, onde o ímpio é posto em contraste com o justo. Os salmos de que nos ocupamos neste momento passam por cima da expulsão do remanescente para fora de Jerusalém, introduzem-nos em esperança numa outra cena e mostram-nos a libertação operada pelo Senhor quando ele realmente vem a Jerusalém. Não compreenda-se bem a destruição do anticristo pela vinda do Senhor descendo do céu, mas sim a expulsão dos opressores gentios pelo Senhor Deus, estabelecido em Sião. É por isso que todo Israel é introduzido, Salmo capítulo 14, versículo 7, e a libertação vem de Sião. É por isso também que estes salmos, na medida em que se aplicam a Cristo, têm em vista o tempo durante o qual Cristo andava na terra antes da sua rejeição final. Em geral, eles não se aplicam diretamente a ele, Cristo, exceto os Salmos 2 e 8, mas ao remanescente. No entanto, na sua marcha sobre a terra, depois do seu batismo por João, Cristo associou-se publicamente ao remanescente na sua graça, assim como, no fim da sua carreira, provou em graça os sofrimentos finais dos fiéis no termo da sua história. Todos estes salmos nos apresentam o estado do remanescente enquanto tem ainda o seu lugar entre as nações que ainda não romperam abertamente com o Senhor Deus pela apostasia, mas cuja maldade se mostra, de fato, amadurecida até ao seu pleno desenvolvimento. Os fiéis precedem, pela fé, o tempo em que o Senhor, assentado em Sião, libertará o seu povo, lançando fora do seu país todos os gentios e reconduzirá todo Israel, ainda em cativeiro. Toda a cena dos últimos dias está perante nós, exceto a última meia semana do poder do anticristo. Deus está ainda na sua habitação, publicamente reconhecido. Foi exatamente assim nos dias do Senhor. O Salmo capítulo 14, versículo 5, fala-nos de Elohim, ou Elohim, porque não é a relação que está aqui em causa, mas o próprio Deus na sua natureza e no seu caráter. Não é o homem, nem nada que fosse do homem, nem mesmo o poder de Satanás que estava lá, mas Deus estava com a geração dos justos. Poderá ser dito, talvez,
que foi fácil para Cristo fornecer essa expressão pelo Espírito profético, se ele próprio não entrou realmente nessas circunstâncias? Mas a isto eu respondo que em cada parte das aflições Cristo entrou plenamente, e infinitamente mais completamente do que o não fora nunca o remanescente, tendo sofrido, por outro lado, o que este nunca sofrerá. Precisamente porque Cristo sofreu em lugar deles. Ora, este mais profundo sofrimento em que Cristo entrou, longe de o impedir de simpatizar perfeitamente, tornou-o capaz de manter essa simpatia em direção com toda a angústia que vinha de Satanás e de Deus sobre a sua própria alma, embora não fosse questão, naqueles que tinham causa da angústia, embora não fosse questão naqueles que tinham causado angústia de a sentirem. Cristo atravessou tudo da mesma maneira que eles, embora bem mais profundamente, e a sua parte, no que tomou para si, foi a mais pesada, aquela que nenhum deles terá jamais de levar. Quanto aos fiéis do remanescente, ou quando os fiéis do remanescente estiverem nas mesmas aflições, sem conhecimento do favor divino, Cristo, ou o Senhor, lhes levará, por meio destes salmos, todos os sentimentos aos quais Deus pode dar a sua atenção e aprovação. Cristo conduzirá as suas almas através dessas aflições. Quantas vezes, quando nós mesmos mal ousamos expressar o que sentimos, com receio de ofender a Deus, no meio das incertezas de uma fé cercada de nuvens, não temos nós sido sossegados por um texto que exprimia as nossas aflições de uma maneira que, sendo de Deus, deve ser justa. E não temos nós sido assim fortificados na fé, olhados para Deus? O mesmo se dará para o remanescente nos últimos dias.